vamos dar continuidade no exercício 2, que é também muito simples, ou seja, a gente vai ler uma cadeia de caracteres que pode ser uma frase nesse caso. E para fazer isso, a gente vai usar alguns comandos bastante simples. Então, primeiro, a gente vai chamar o VI novamente, já vai dar aqui um W e salvar o nome do arquivo como makefile, para ele já entender a formatação. E é importante ir repetindo isso muitas vezes e digitando, porque isso gera uma memória muscular sobre como escrever as coisas e como elas funcionam. Então é sempre muito útil você repetir muitas vezes essas coisas. A gente vai começar incluindo a YoStream, que vocês já viram. A gente vai criar a função main. E agora a gente vai pedir para que seja digitada uma frase. Por ser uma frase, ela tem a tendência em ser maior. Então, por isso, a gente vai usar um array, dessa vez, de caracteres maior do que da última vez. Então, a gente vai pôr aqui como frase e pedir 200 caracteres. E agora, a gente vai fazer a mesma leitura. Para isso, a gente vai primeiro imprimir na tela falando que é para digitar uma frase. Então, por favor, digite uma frase abaixo. E, em seguida, a gente vai fazer a leitura dessa frase. Frase. Eu posso fazer isso? Não. A gente aprendeu que isso daqui só lê o que é uma palavra. Então, o que eu tenho que fazer agora é simples. Eu venho aqui, dou um ponto e eu tenho a função chamada getLine. E através dela, eu posso ler sim agora uma frase. E aí, eu falo qual é o tamanho máximo dessa frase. Agora, a gente vai imprimir a frase que a pessoa digitou. Então, para isso, eu vou usar a cout novamente, que a gente já viu como usa. Você disse. E daí, agora, a frase da pessoa, salvo, compilo e executo. Digite uma frase. Vamos acampar neste final de semana? E aí veio em seguida. Você disse, vamos acampar neste final de semana? O que nós podemos fazer também? Vamos incrementar um pouco mais esse código. A gente gostaria de imprimir ou de saber quantos caracteres tem essa frase. Então, eu posso tanto pegar o número de caracteres. Para isso, eu vou criar uma variável do tipo int, que é do tipo inteiro, e escrever ela como tamanho. E, a partir disso, eu posso dar um strlen na frase, que ele vai pegar o string, né? Então, um array de caracteres a gente chama de string, por isso aqui tem o str, e len é de length, que é o tamanho dessa string. E a hora que eu faço isso daqui, ele vai gravar o tamanho disso para mim em tamanho. Vamos agora só checar aonde está o strlen. Eu posso dar um man no meu terminal e consultar que o strlen ele fica dentro da include, que está ali, do include string.h. Então, eu preciso fazer primeiro esse import dessa biblioteca de comandos para que isso possa funcionar. Uma vez que eu importei, ele vai gravar aqui o tamanho da frase. E para imprimir na tela, dessa vez eu posso tanto usar o cout, quanto eu posso usar outro comando muito conhecido em C++, que é o printf. A gente vai fazer usando o printf e depois via cout. Então, a sua frase possui, vou colocar um símbolo que fala para ele trazer o decimal como parte do texto, e aí eu vou passar ele como parâmetro. Caracteres, ponto. E aí agora eu passo qual é a variável que eu quero que fique. Só que aqui eu não dei um enter, então é importante eu dar um enter para ele quebrar de linha. Vamos testar como ficou isso? Make novamente, ex02, aguarda ele pedir, vamos digitar uma nova frase.
E aí ele disse quantos caracteres tinha a frase. Eu posso fazer essa mesma coisa, só que como não vai ter tamanho negativo, tamanho mínimo é 0, eu posso tirar o sinal. E isso faz com que sempre seja positivo. Por que a gente faz isso? É importante você identificar as variáveis, se elas podem ter conteúdo negativo ou não. E nesse caso ela não tem. Então é bom, é uma boa prática a gente tomar ações assim. Outra coisa que eu posso fazer, ó, vamos compilar, a gente vai reexecutar, né? E aí a gente vem aqui e pronto, 23 caracteres. Eu poderia ter evitado também essa variável, porque eu não estou usando ela para mais nada. Então, uma forma de eu evitar ela é eu pegar este conteúdo que está aqui, que agora a gente está selecionando, tirá-lo daqui e colocar ele diretamente aqui. E aí a gente apaga aqui o tamanho. Quando eu faço isso, ele vai continuar fazendo a leitura, só que como eu não preciso gravar esse tamanho, ele já vai fazer a leitura do tamanho e colocar direto dentro da frase. Vamos testar? Ali ele falou para mim que eu tenho que alterar o tipo, porque o percentual D ele é para inteiros, e ali está vindo um long int, um número, né, que é longo. Então eu venho aqui e coloco exatamente a expressão que ele mostrou para mim no erro. x02 e manda executar. Digito uma nova frase e ele lê para mim e me diz: essa frase possui 26 caracteres. Eu posso agora fazer isso usando outros métodos. E para isso a gente vai olhar como seria usando o próprio cout que a gente estava usando em cima. Então para isso a gente vai escrever: a sua frase possui espaço. A gente vai pôr strlen de frase e aqui caracteres. Ponto. O enter é este último pedacinho que a gente já viu. Salvo e executo. Compilo e executo. Sua frase possui 29 caracteres. O que eu errei aqui? Esqueci de dar o espaço aqui para ficar bonito e executar igual estava sendo executado antes. Agora ficou certinho. A frase possui 38 caracteres. E se eu quisesse ler duas frases, né? Eu posso repetir este processo. Então eu tenho frase 1, frase 2, certo? Então frase 1 e frase 2. Por favor, digite duas frases abaixo. Então eu vou ler a primeira frase e depois vou ler a segunda frase. 1, 2. E aí eu vou colocar, posso pôr as frases que a pessoa disse, então a frase 1, e colocar o tamanho que ela tem, com strlen de frase 1, caracteres, ponto. Posso vir aqui, colocar a frase 2, frase 1, frase 2, e aí já vai aparecer para a gente o número de caracteres da frase 2, certo? A gente pode ir ainda um passo além. Eu só pus aqui para quebrar a linha. Vejam que ainda está na mesma linha, tá? É só para facilitar na hora de ler. Eu posso até voltar aqui para vocês verem que estava na mesma linha. Agora a gente pode até somar o tamanho das duas frases. std cout, né? E colocar aqui total. E aí passar aqui em diante o strlen de frase 1 mais o strlen de frase 2
e colocar tudo isso daqui dentro de uma operação com parênteses, só para ficar certo. Caracteres, ponto, std, endline. Vamos ver como ficou o nosso programa? Digite duas frases abaixo. Minha primeira frase, segunda frase digitada. E aí ele contou quantos caracteres tinha em cada frase. Vamos supor que eu quisesse compor esta frase. Falar que esta frase vai ser junta, eu quero juntar essas frases. Então eu tenho que criar o que a gente chama de uma terceira variável, que vai ser um buffer, que vai receber a resposta das duas frases, ou concatenar o conteúdo da segunda com o conteúdo da primeira. Para fazer isso, a gente tem alguns comandos, entre eles o strcat. Ele diz que ele concatena, ele junta strings. E como primeiro parâmetro, ele diz lá, ó, passe o primeiro conjunto e depois o segundo conjunto, e o retorno é a soma dos dois. É bem interessante. Olha o que ele diz. Ele fala que a função vai colocar no final, né, do parâmetro S2. Então ele vai adicionar, né, como diz aqui, a função vai adicionar a cópia, né, na onde termina a primeira string, a segunda string dentro de S1. E aí ele fala que troca e termina com 0. E aí ele fala que S1, que é a primeira string, deve possuir espaço suficiente para guardar o resultado. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu poderia jogar numa terceira frase ou na mesma frase. A gente vai criar uma chamada junção com 400 caracteres para jogar. Ou eu posso fazer direto nas duas. Se eu criar a junção com 400 caracteres, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar ela da memória, porque ela vai estar cheia de sujeira. Quando aloca uma coisa na memória, é comum que já tenha alguma coisa na memória antes. E para não perder tempo, você não executa operações que você não pediu. Então a gente pode usar a função mainSet para zerar. O que o mainSet faz? Vamos olhar lá. O mainSet ele vai pegar num buffer, que é uma área de memória que tem um determinado caractere que eu quero que seja preenchido por determinado número de posições. Então, eu passo o buffer, passo qual é o caractere que eu quero que seja preenchido por quantas posições. Para isso, no mainSet, eu vou ter que passar a posição da memória do meu array. Então, eu vou pôr o e comercial para passar o ponteiro da onde está na memória. Eu estou mandando o endereço de memória. Estou falando para ele que naquele endereço de memória preencha com 0 por 400 posições. E agora eu posso fazer o strcat, por exemplo, de junção da frase 1, e eu posso fazer o strcat de junção da frase 2. E posso agora, ao invés de fazer o stdout daquele formato, eu posso vir aqui e só alterar por junção, que é a junção das duas frases, e por um único stdout de tamanho, um único strlen da soma dos caracteres. Vamos ver se vai dar certo? Então, compilamos, ex02, ele fala digite uma frase, digitamos uma, digitamos outra. As duas frases têm 28 caracteres. Se a concatenação funcionou, tinha que dar como resposta 28 mais 28, que dão 56, e a gente pode ver aqui que ele retornou exatamente 56. Podemos, inclusive, marcar a junção das duas frases. Junção, e colocar aqui qual que é o conteúdo de junção, para sair na tela. Vamos ver como fica?
primeira parte, vírgula, segunda parte. Olha o que aconteceu. A junção recebeu exatamente os dois pedaços. Só que como eu não dei espaço aqui, aqui ficou sem um espacinho. A gente pode digitar de novo e primeira parte, vírgula, espaço, enter. Segunda parte, exclamação. E agora na junção, ele pegou com aqui o espacinho e o número total de caracteres certinho, gravando num terceiro buffer. Poderia ter evitado esse terceiro buffer, né, se eu quisesse, e poderia ter feito algo como assim, ó. Deixar direto na primeira frase, tiro aqui, troco aqui para frase 1 e eu vou jogar em frase 1, no final de frase 1, conteúdo de frase 2. Então, vamos colocar aqui, resultado em frase 1. Vamos ver como ficou frase 1. E posso vir aqui, troco, frase 1. Novamente, só lembrando que como eu apaguei junção, não existe um endereço de memória de junção. Ele deu erro, inclusive. Muito bem, vamos executar agora e vamos colocar aqui parte A da frase, vírgula, espaço, junto com a parte B. Enter. Observem que aqui a frase 1 tinha só parte A da frase, vírgula, espaço, tinha 18 caracteres, junto com a parte B, com 20 caracteres. O resultado, quando a gente deu strcat de frase 1 com frase 2, pegou o conteúdo de frase 2 e pôs no final da frase 1. Olha o que ele fez, ó. Parte A da frase, vírgula, e colocou ali. Então, ele somou o resultado de que estava em frase 2 no final de frase 1, certo? Então, esse daqui foi só um exemplo para a gente poder olhar um pouco mais como funcionam algumas funções de tratamento de strings dentro do C++.